Olá, pessoal. Sou a professora Luciana Lima, da disciplina de Resistência dos Materiais do IFPE do Campus Recife. O objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês uma análise numérica estrutural através de uma simulação computacional pelo método dos elementos finitos. Então, tem tudo a ver com a disciplina que nós estamos estudando, Resistência dos Materiais, também mecânica dos sólidos, na parte de quem já está no curso de engenharia, não é? E utilizamos um CAI. O que é o CAI? Né? É uma sigla que significa Engenharia Auxiliada por Computador, e o uso de software computacional na simulação de desempenho, ele vai otimizar os projetos, vai trabalhar no dimensionamento dos projetos mecânicos e, de uma forma geral, na área de engenharia também. A gente pode utilizar as vigas, qualquer elemento mecânico, por exemplo, um motor de combustão interna, alguma peça, como no caso aqui uma biela, e determinarmos aqui, através dessa simulação computacional, alguns parâmetros, como, por exemplo, as deformações, os deslocamentos, né, da peça enquanto ela está sendo carregada. Então, utiliza-se esse software, né, que é um CAI, e a técnica utilizada para esse CAI é a técnica dos elementos finitos. Então, existem também outras técnicas, como, por exemplo, a fluidodinâmica computacional térmica, a fluido da análise de fluxo, que é chamado, que tem a sigla CFD, e também análise de campo elétrico e também de campos magnéticos. Então, dependendo na área, você pode utilizar uma dessas técnicas. Então, por exemplo, quando você tem uma válvula onde você quer estudar o comportamento do fluido, como por exemplo o ar comprimido dentro da válvula, ou a própria água até, e determinar o quanto aquele fluido, né, ele está se movendo dentro da válvula, e essa relação da estrutura, se ela também pode deformar através do movimento desse fluido, então você utiliza essa técnica que é o CFD. Bem, o domínio da análise estrutural que tem a ver com a nossa disciplina, né, Resistência dos Materiais, o que vocês estudaram de tensão, de deformação, né, e por último agora a questão das vigas. Então, para se utilizar, né, dessa área, vocês viram que primeiro a gente faz uma concepção, né? Então, para peças e estruturas mais complexas, nós precisamos da definição de um modelo matemático da estrutura. Então, de uma viga e de qualquer outro elemento mecânico, então precisamos desse modelo matemático. Para a definição desse modelo matemático, para resolvermos essas equações, então nós podemos utilizar métodos clássicos, que através daqueles cálculos analíticos, né, que vocês tiveram uma introdução agora na parte de recentes materiais. Podemos utilizar os métodos computacionais, que eu estou citando agora, que é um CAI, e também métodos experimentais. Tá? Então, o método computacional, ele vai ganhar muito nosso tempo, né? De projeto, de analisar e de resolver os cálculos em si, tá certo? Então, ela tem essa grande vantagem. No caso de um método experimental, o que acontece? Além de gastar tempo, você precisa também observar que o custo é alto, né? Bem, depois que a gente escolhe esse método, utiliza um desses métodos, então nós vamos obter o que com isso? Os esforços, as tensões, os deslocamentos e reações devido a um carregamento aplicado. Então, no caso, você também aplica as normas ou especificações técnicas, né, para se ter o dimensionamento daquela peça, né, um real dimensionamento. Então, isso aí é o domínio da análise estrutural. Agora, a gente falou de métodos elementos finitos. Então, o que é esse método dos elementos finitos? Então, é um método aproximado de calcular sistemas contínuos de sorte que. Então, essa estrutura, os componentes mecânicos e, de uma forma geral, o corpo contínuo ele é dividido em números finitos de partes. Então, aqui, ó, podemos ver nessa figura aqui, nós temos um modelo. Então, esta peça aqui,
ela você pode importar de um CAD ou também desenhar no próprio CAI. Geralmente ele vem importado. Quando ele chega no software, ele é importado. Então, o próprio software que vai fazer essa simulação computacional, o próprio software, ele desenvolve as equações matemáticas, ele pega esse corpo, que é um sistema contínuo, né? Então, um sistema contínuo é um domínio quando não existe quaisquer espaços vazios, e ele simplesmente divide em pequenas partes. Essas pequenas partes, né? Então, do modelo matemático que ele gerou, que ele vai fazer você vai ter resultados aproximados, através, por exemplo, do método de Gauss. Então, essa passagem do modelo matemático para a divisão dessas partes aqui por elementos é chamado de discretização. Então, ele tornou um sistema, uma peça grande em várias peças, que é chamada de elementos, e esses elementos são unidos um com o outro através dos nós. Então, qual é o objetivo? É exatamente verificar, né, os parâmetros, por exemplo, né, os deslocamentos nodais. Então, esses nós aqui vão deslocar. Quando ele desloca, então você vai saber o deslocamento de um corpo quando é aplicada uma determinada carga nele. Ou também o quanto ele deforma, e também se as tensões que são aplicadas, né, as tensões causadas por ele, elas vão estar abaixo daquelas tensões de escoamento, quando a gente estuda um elemento e se precisa determinar isso, né? Então, nós podemos assim definir e dimensionar alguns elementos utilizando esse método dos elementos finitos. Bem, vamos fazer um exemplo, tá certo? De uma análise estrutural de um gancho. Então, aqui nós temos uma máquina de elevação de carga e esse gancho, ele está aqui, ó, suportando uma carga de 20 kN no sentido esquerdo da direção horizontal. Então, isso a gente tem que ser definido para o software, né? Nós iremos alimentá-lo com as informações que nós temos, né? E essas informações que vão depender do nosso resultado final. Então, aqui nós temos esse gancho. Eu também defino o material, né? Então, ele é chapa de aço estrutural com 25 milímetros de espessura. E ele está apoiado aqui, ó, em 2 furos. Então, por exemplo, eu posso determinar aqui as reações desses 2 apoios, né? Que são apoios. Nós podemos determinar aqui o deslocamento dessa carga, desse gancho, quando é aplicada a carga, o quanto esse gancho desloca. Também podemos determinar, quando ele está sendo aplicada a carga, o quanto ele vai deformar. Então, são resultados que, através desse CAI, desse software, né, nós podemos determinar esses parâmetros, ok?